Conheça agora uma nova terapia, um jeito novo de curar o seu estresse. O projeto intitula-se Além da Mente. Além da mente, que significa, abre aspas, além de valores convencional, fecha aspas. Há cerca de 17 anos, eu comecei a perceber que existe uma outra maneira de ser feliz, por exemplo, a não ser inserido direto no sistema capitalista. Então, foi aí que despertou o interesse de observar mais pessoas. Então, há 17 anos, eu venho observando e me observando principalmente. Hoje eu considero a parte prática já pronta. Agora eu vou lançar um vídeo, né, falando sobre o projeto, e esse que vocês estão vendo aí no gráfico. Corpo emocional, coração e mente. E o objetivo é mostrar para o indivíduo, por exemplo, uma maneira simples dele equilibrar-se diante dessa, que eu vou usar aqui um termo meio pejorativo, mas é uma realidade, diante dessa Babilônia em que vivemos hoje, que é essa guerra contra a depressão. Há cerca de 17 anos eu venho estudando esses fenômenos na Terra. Com todo respeito ao mundo acadêmico, eu acredito que existam outros caminhos de cura a não ser o convencional. Então eu, em particular, hoje me intitulo um terapeuta alternativo. E agregado ao projeto como pesquisador, eu inseri o grão de arroz como terapia também e fonte de renda. Um trabalho que ele desenvolve, vai explicar para a gente quando foi que você começou tudo isso? Bem, esse trabalho já existe há quase 400 anos, iniciou na Índia, né? E há cerca de 30, 40 anos, iniciamos aqui no Brasil. Eu, em particular, estou apenas há 5 anos trabalhando com grão de arroz. E acabei que conhecendo pessoas já inseridas nesse projeto do grão de arroz, me passaram a técnica, que na verdade é uma técnica, né? Quando as pessoas me perguntam, por exemplo, se é difícil escrever, primeiro que essa palavra difícil eu não gosto de usar, não existe, né? E também não depende tanto de visão como imaginamos. Na verdade, isso é mais a percepção do que a visão. E o grão de arroz é um trabalho sensível, sutil, e que eu em particular tenho como metodologia atingir as pessoas com maior índice de sensibilidade, quer dizer, as pessoas que param aqui, como de fato estou relatando nesse trabalho do livro, somam em torno de 12,5%. Esse é o público do grão de arroz. Passam muito curiosos, mas as pessoas que levam são as pessoas mais sensíveis, eu acredito. Você viaja bastante, né, Luiz? Sim, eu tive a felicidade de viajar os 27 estados brasileiros. E aqui em Manhuaçu, por exemplo, não vou conseguir explicar porquê, mas foi a cidade que eu escolhi para encerrar esse projeto como artesão. O trabalho entrou meio que de carona na minha vida, porque eu iniciei essa viagem pelo país fazendo outro tipo de artesanato. E a conhecer pessoas, repito, inserido nesse projeto, que já faziam o trabalho, acabei desenvolvendo e, de certa forma, eu tenho facilidade para escrever. Eu escrevo, por exemplo, mais de 12 nomes num grão de arroz. Isso não é muito fácil, né? Como eu falei, também não é difícil. É uma questão técnica, né? Envolve técnica, sensibilidade e, principalmente, percepção. Existe um grupo que eu considero que atinge um número de 25% da população mundial que acreditam na autocura, né? Então o assunto básico é a força do pensamento positivo de uma maneira prática. Então esse desenho que você acabou de registrar é uma maneira prática de observar você de dentro para fora. Quer dizer, tecnicamente falando, como usar a força do pensamento positivo. Basicamente é isso, tá? Quer dizer, é uma maneira simplória de conduzir a vida dentro desse que eu considero total desequilíbrio que a Terra se encontra hoje nos 4 cantos do planeta. Quer dizer, eu percebo no dia a dia, no resumo de pesquisas, resumo esse que, na verdade, isso é relativo, porque que somos eternos aprendizes da vida. No entanto, basicamente, é uma reunião onde um grupo de pessoas interessadas na autocura, e a palestra, na verdade, ela se manifesta e acontece de acordo com perguntas que as pessoas têm. Eu acredito que há uma transição entre o grupo que relata lá 75% para o grupo de 25%. Quer dizer, o indivíduo, ele não está feliz, por exemplo, em viver dentro do sistema convencional, vamos dizer assim. Então, por exemplo, ele não é mais feliz, né? Vamos colocar aqui um exemplo. Ele vive em total estresse, né? Ele procura um psicólogo, procura a igreja, procura o alcoolismo, procura as drogas e continua depressivo. Esse é o público de 25% que eu considero. Então ele procura uma cura alternativa. E é aí que acontece esse trabalho. Vamos usar o termo aqui, acreditar. No indivíduo, por exemplo, que anda como eu viajo. Sem um endereço aparente, sem um currículo jurídico, vamos dizer assim.
Uma pessoa que não tem uma identidade aparente, vamos dizer assim, e acreditam em mim, são pessoas que já buscaram outros meios de cura. Então elas passam a acreditar. Mas com isso, dentro da maior democracia possível, quer dizer, com maior respeito ético em relação aos psicólogos, aos médicos, né? Eu jamais atendo pessoas como psicólogo, não, até porque não tenho a formação. O que eu faço é trabalhar com grupos, né? Eu sou um indivíduo hoje que eu não me enquadro mais no sistema capital direto, tenho profundo respeito. Eu hoje não me vejo mais trabalhando empregado, eu não me percebo mais no mundo vaidoso, que eu chamo de ego, né? Ou chamamos de ego. Eu levo uma vida o mais simples possível. E o objetivo maior é o autoconhecimento, a busca do autoconhecimento para consigo mesmo. No caso, é uma maneira que eu tenho, por exemplo, de perceber como eu me encontro emocionalmente. O objetivo maior seria isso.